Seja bem-vindo a mais um RipaCast Prosa de Quinta. Hoje a prosa é com um cara que entende de estética, estratégia e Dendê. Vitor Paiva é designer, professor e empreendedor, formado em educação artística, especialista em design estratégico e com uma longa trajetória no mundo da gestão e do ensino superior. Mas foi no calor da pandemia que ele trocou a prancheta pela colher de pau e o computador pela fritadeira de Dendê. Surgia ali o acarajé do Vitor. Hoje é o único acarajé da cidade com 5 estrelas na pesquisa do Google, com mais de 160 avaliações. Delícia, eu cheguei a... Deu aquele ânimo, né? Alegria imensa tê-lo aqui, Vitor Paiva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Me conte um pouco mais quem é Vitor Paiva. Nossa, essa é a pergunta do milhão, né? Porque, eventualmente, se alguém perguntar para uma outra pessoa quem é você, a gente tem uma tendência, sobretudo quando você tem uma certa idade, você tem uma tendência a ligar a sua área acadêmica, a parte profissional. E eu estou reaprendendo a tirar esse lado daquilo que a gente faz para aquilo que a gente realmente é, né? E eu estou aprendendo a me descobrir quanto pessoa e não como profissional. Eu passei muitos anos da minha vida me vendo como um profissional disso ou daquilo outro, e são algumas coisas que me caracterizam. Mas essa parte eu deixo para poder falar depois. Eu sou um apaixonado por cinema. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas artes. Eu amo. Eu vim hoje é um dia que está meio chuvoso e eu vim debaixo de chuva numa motocicleta, porque eu amo andar de moto. São as coisas que realmente me fazem sentir. Eu amo estar na companhia de uma outra pessoa. Eu gosto de estar presente, né, com uma outra pessoa. Eu gosto muito da minha família e estou muito pouco com eles, mas é uma coisa que me deixa o meu lugar de conforto. Eu amo comer por prazer. Eu amo comida como afeto. Você falou isso, comer como afeto é um negócio maravilhoso. Comer por prazer é uma das coisas mais sublimes que existe na face da Terra. Então eu acho que é isso. Eu costumo elencar essas 5 coisinhas, né? Eu adoro andar de moto. Eu gosto de histórias que ligam, histórias interessantes, né? Que ligam a arte, que ligam isso vale para cinema, para livro, para série, para que for. Eu sou muito cinematográfico. Minhas referências são quase todas cinematográficas, né? Eu gosto de conversar de forma desproposital e de maneira que as pessoas me contestem ao ponto de eu mudar de ideia. É muito interessante quando você consegue encontrar outras pessoas que conseguem mudar seu ponto de vista sem ser muito incisivo, ser somente com razão, sabe? Onde eu cheguei a comentar nos bastidores, né, no momento posterior, que eu prefiro mais a forma do que o conteúdo. O conteúdo a gente pode falar sobre qualquer coisa, mas saber falar sobre aquilo que a gente gosta de falar, isso é realmente estimulante, né? Então, trocar ideias com pessoas que pensam diferente de você é fantástico, cara. É fantástico você falar com pessoas que pensam de forma diferente de você e você consegue analisar outros pontos de vista que não seu. E eu sou apaixonado por fazer isso, debater. Não futebol, não política, não. Às vezes tudo isso, né, essas coisas, esses assuntos proibidos, né? Política, futebol e religião parecem assuntos proibidos, mas eu acho importante a gente confrontar essas situações sem muita paixão e somente com pontos de chegada. Então, eu amo fazer isso. Você falou uma coisa interessante, o confronto. O confronto é importante. A gente não pode levar à afronta. O confronto é saudável para qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de relacionamento. É estarmos atentos exatamente à opinião do outro. Eu acho, a gente estava falando isso agora há pouco, né? A gente estava falando isso agora há pouco, ali atrás da porta, a gente estava falando como é importante chegar ao equilíbrio quando pessoas diferentes e com ideias e contextos diferentes se colocam numa situação de confronto, propriamente disso, por falta de uma palavra mais objetiva, uma palavra melhor, no sentido de que a gente pode chegar num equilíbrio qualquer. A gente vive num mundo de 8 bilhões de pessoas e a gente vive, parece clichê isso falar, né? A gente vive em sociedade com 8 bilhões de cabeças diferentes pensando. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas indo
mais para lá e mais para cá, e parece que cada vez mais, quando você não se encaixa ou no lá ou no aqui, você vira um peixinho fora d'água e se esquece de que a ideia é justamente o contrário, né? Sim. É fazer com que essas coisas interajam de forma a respeitar o outro, sabe, de entender a palavra da minha cabeça mais adequada nesse momento todo que a gente vive, é empatia. E eu posso estar enganado no conceito de empatia, mas não é simpatia nem antipatia. Você não tem que concordar com o outro, você precisa entendê-lo, de alguma forma respeitá-lo e procurar encontrar meios para que você possa chegar num conceito que lhe favoreça e favoreça o outro ao mesmo tempo, porque afinal de contas a gente está no mesmo barco, né? Se furar, não dá para os dois sobreviverem. Vou apresentar a mesa, Gustavo Andrade, ele é especialista em ar. Seja bem-vindo, Gustavo Andrade. Uma alegria estar aqui novamente, muito obrigado. E como você, eu também tenho uma paixão muito grande por jogos, pela arte, por cinema, por literatura. Olha então, só. eu acredito que vai ser uma prosa muito interessante. Vamos nessa. Vamos nessa. Marlene Alves, psicoterapeuta. Isso aí, boa noite. Seja a bem-vinda. todos. Obrigada, estou aqui cheia de curiosidade, cheia de perguntas. Como foi que um professor saiu da sala de aula e aí foi pro tabuleiro? E aí tem mais ainda, porque eu quero saber, e esse dom, esse tempero é de quem? É de sua mãe? É seu? É De engraçado que você herdou isso, esse né? dom? É engraçado isso. Primeiro, antes de qualquer coisa, não é dom. Não é dom? Eu não acredito em dom. Tempero é dom. Eu vou te dizer uma coisa. Gente, eu dom. acho, e isso é uma crença muito, muito minha, e eu acho que vocês vão concordar em parte com algumas coisas. Qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer conhecimento que a gente se debruce bastante, que a gente teste bastante, que a gente treine bastante, a gente chega no resultado esperado. Qualquer isso é coisa. verdade. Então, é assim, se eu tenho um dom, é o dom de não desistir. É o dom de tentar, porque tentar não existe. Quem desiste é derrotado. Então, quando a gente não desiste, A gente só não fez o suficiente. A Isso gente só não chegou mesmo. lá. A tentativa é um resultado de um processo de conquista. E eu acho que... Você me permite? Nas costas do Gustavo aqui, tem uma cadê? figurinha aqui, é o mestre do jogo na frente aqui. mestre. nas costas tem a frase, Gustavo. O Yoda, eu sou virar mostra pra Cadê câmera. Gustavo? Nas costas do Gustavo, por uma coincidência maravilhosa, tem o Yoda lá atrás, que é uma das frases mais fantásticas e que serve como guia da minha vida. E eu nem sabia que seria dessa forma, mas eu aprendi isso depois. E o Yoda, ele fala com aquelas palavras tão secas, né? Faça ou não faça, tentar não existe. E isso é um conceito muito interessante que guia todo mundo. É por isso que eu não acredito que exista dom. A gente não algumas pessoas, um a cada bilhão, deve nascer com alguma característica e tudo mais. Mas nós, meros mortais, eu como uma pessoa que não me considero não ter dons específicos, eu tive que treinar, tive que ralar um bocado. E a gente vai tentando até conseguir. Mas, respondendo a sua pergunta, quem cozinha lá em casa é o meu pai. A minha mãe era a pessoa... É engraçado nessa inversão de sociedade patriarcal e tudo mais. A minha mãe sempre foi... Meu pai sempre trabalhou na rua. Meu pai era funcionário do Polo Petroquímico de Camaçari. E aí teve o seu auge, mas teve também o seu declínio em um determinado momento da história. E a minha mãe é funcionária pública até hoje. Minha mãe tem 70 anos de idade. E minha mãe até hoje... Ela Está nativa? Tá ativa. Ela pediu na justiça para voltar a trabalhar. E ela, por estar fora de casa, na maioria das vezes, o meu pai, ele assumiu a função do lar. Ele é o administrador da casa, muitas vezes. Então, minha mãe provém, meu pai tem uma aposentadoria, né? Mas ele é o cara que vai para frente do fogão e faz a melhor lasanha de calabresa do mundo. É o cozido. Meu filho, ele já me liga assim, meu filho hoje tem cozido. Tá bom, pai, deixa eu acordar, daqui a pouco eu tô aí. Então, eu não sei se eu vim dele, mas eu aprecio a forma como ele faz as coisas dentro de casa. Eu sou muito observador, mas desde 7, 8 anos de idade eu já brincava com a cozinha. Mas nunca de forma profissional, nunca foi uma coisa
de berço, nem nada do tipo. Nunca me formei em outra atividade completamente diferente. Eu sou artista, meu pai é analista contábil, minha mãe é funcionária pública, então não tem essa coisa mas é aquela coisa, eu sou curioso, né? E mais, eu gosto de comer. Mais do que comer, eu gosto de sentir sabor da comida. Então, os meus testes, as minhas brincadeiras, elas começam desde cedo, mas tem uma inspiração aí, tem as pessoas que estão ao meu redor para fazer para eles. Eu gosto mais de fazer para eles do que fazer para mim, não vou mentir. Normalmente quem cozinha para as pessoas, não cozinha para si próprio. É verdade. Eu tenho que puxar a sardinha para mim também, porque você fala da sociedade e essa inversão de valores, que não deveria ser, né? Eu não vejo como inversão, né? Eu vejo como algo que normalmente é aceito como normativo. A mulher assume a cozinha, em casa no fogão, assume a casa, os filhos, etc e tal. Eu acho que até uma alegoria, né? Eu acho que é uma alegoria, porque hoje em dia é muito mais comum você ver mulheres no campo de trabalho, nas ruas, e fazendo as coisas, e as pessoas falam bastante sobre a terceira jornada da feminina, etc e tal. Mas eu acho que hoje em dia esses papéis eles estão muito dispersos em muitas áreas da sociedade. Então, eu sei que ainda existem muitos rapazes, pessoas mais velhas que não entenderam esse conceito ainda, mas eu saí de casa muito cedo, então eu precisava me virar de forma muito completa. E eu acho que eu divido isso de forma muito bem em casa. Eu nunca tive diarista nem nada desse tipo de coisa ao longo da minha vida, então eu me virava só, até porque é caro, né? E para nós é uma bobagem, né? Para mim não é um problema. E que é aquela coisa, eu acho que eu cozinhando, eu indo para frente do fogão, eu coloco o meu tempero, eu coloco o meu sabor. Seu sentimento, seu amor. É isso. E eu trago isso porque eu também entendi que eu, como homem, precisava auxiliar, compartilhar as atividades domésticas. E aí eu ingressei na culinária também. Olha só. E engraçado que aos finais de semana, os filhos já falam: Papai cozinha. Tem que ter o purê do papai. Papai. Eu fui desenvolvendo uma forma de cozinhar própria, que eu fujo qualquer receita. E aí eu vou dando minha pitadinha de amor, de sentimento. Sabe e no final dá muito certo. Eu acho muito legal, assim, sabe, quando a gente começa a experimentar na cozinha. Eu como artista que sou, né? Eu sou formado em educação artística. Eu acho que a gastronomia, a culinária, mesmo a culinária artesã, essa de dentro de casa, ela tem uma arte, um quê de arte também, sabe? E eu vejo sempre da seguinte forma: da mesma forma que nós temos um quadro aquarelado lá na frente, uma tela em branco, e o artista ele tem uma gama de cores a que ele vai escolher, e ele sabe utilizar aquelas gamas de cores, porque ele sabe que vai dar aquela luz, vai dar aquela sombra, vai fazer aquele profundidade, ou aquela coisa meio flat. O artista gastronômico, olha que bonito, traz a cor, ele traz uma gama de ingredientes e temperos, e que ele vai fazendo. Não, eu acho que manga vai cair muito bem com gengibre, e esse gengibre pode cair muito bem com frango, e essa pimenta não. E você começa a entender, e aí as pitadas, você nem sabe que diabo você colocou dentro da panela, mas você sabe que aquelas coisas combinam e aquela aquarela se forma dentro de uma panela. É muito interessante como isso acontece. E isso tem muito de feeling, né? Mas tem muito do seu prazer pessoal em perceber que aquilo ali vai chegar num resultado legal. E se você não gostar, amigo, se você não tiver, como você falou, não tiver amor, não tiver afeto, não vai sair legal, não vai rolar. É querer muito que aquilo ali funcione para que cozinhar é um ato de amor. E é uma simplicidade, porque você traz essa forma da culinária. E aí eu lembro dos meus filhos, o dia que a gente fala: hoje vamos almoçar fora. Ou não, pai, faz aquele arroz pra gente fazer nosso risotinho com um ovinho molinho. Não tem experiência melhor não, velho. Não tem experiência melhor. Você não tem a noção
de como isso mexe com o sentimento. Eu não tenho dúvidas. O Vitor Paiva foi funcionário de empresa privada. Foi professor universitário. É uma jornada. Né? Uma vez professor, nunca deixa de ser. E hoje empreendedor. Conta um pouco dessa trajetória, Vitor, para nós. Vamos lá. Eu tenho uma paixão por arte, né? Tive uma avó que ela me ensinou e me estimulou desde pequenininho a tracejar as coisas. Eu achei outro dia um álbum de fotografias de quando eu tinha até 2, 3 anos de idade e estava todo caligraficado, né? Tava desenhado com a letra dela, né? Hidrocor, pontilhado, e eu fazia por cima, né? Aquela coisa. Então esse estímulo à arte veio da minha avó. A minha avó faleceu quando eu tinha 18 anos, enquanto todo mundo queria que eu fizesse concurso público, eu falei assim, não, vou fazer arte. Então, aconteceu de eu insistir nisso e de eu correr atrás dessa carreira artística. Na época, eu comecei a olhar alguns cursos na cidade, aí achei o curso da Católica, achei na UFBA, na época desenho industrial, e eu achei que todos eles brincavam. Tinha Belas Artes, né, que era a menina dos olhos, mas eu queria fazer arte, mas ao mesmo tempo queria ser funcional, né? Queria que aquele não tivesse aplicação. E o curso da Unifax era um curso de educação artística, mas ele tinha um tal de uma ênfase em computação gráfica que me deixou assim perplexo. E aí quando eu chego na universidade que eu vou conhecer o curso, eu encontro um laboratório de fotografia, fazer fotografias à mão, né, de revelar e tudo mais. Encontro um laboratório de multimídia, um laboratório de computadores e sala de pranchetas, desenhos, etc. E eu fiquei apaixonado com aquilo e não saí de lá. Entrei no curso em 98, de educação artística. O curso ele morreu em 2, 3 anos. Na verdade, eu estava no meio do curso, ele tinha mudado de nome e ele virou um curso de design gráfico, que até hoje é design gráfico, né? Aconteceu dessa mudança no meio do caminho, mas a grade curricular de disciplinas foi exatamente a mesma, né? Sei que em 2014 eu fui para o mercado de trabalho. Nesse período eu já estava percebendo essa mudança no mercado. Eu entrei para fazer os cursos de pós-graduação e especialização nessa área de ensino, e aí eu comecei a aventurar como professor. Eu fui ensinar em Canudos, eu saía daqui de Salvador, ia de moto para Canudos. Canudos é quase 300 km daqui, eu não faço nem ideia de quanto tempo foi. Mas era maravilhoso, ia no final de semana, ir para lá, fiz algumas coisas. Eu fiz parte de alguns projetos ligados à fotografia com a prefeitura. A gente ensinava fotografia social, né, para alunas de baixa renda em alguns lugares da cidade de Salvador. Surgiu a oportunidade de eu ir para as universidades particulares, né, para a Unijorge, para a Unifax. Passei uns 3 anos e meio mais ou menos nessas universidades, e aí eu entrei numa cadeira que foi muito engraçado isso, porque era a disciplina que eu menos gostava na faculdade, né, que era a disciplina de semiótica. E semiótica é uma coisa muito interessante, que ela é necessária para uma série de coisas dentro da área de comunicação. Você foi meu aluno? É sério? Nosso operador de áudio. Olha que legal. Foi aluno do professor. De Vitor. É verdade. Mas fez parte da bancada, não acredito, não. Olha que legal. Ele passou com nota máxima, porque a hora de você se vingar é agora. Olha que legal isso, velho. Olha que mundo. É verdade. Seu nome é? Eu lembro de tu, Everton. É verdade. Cadê a acarajé depois dessa prosa? Renunciar é uma palavra muito forte, né? A gente está falando sobre a questão profissional e de como... E eu acho que eu nem concluí de dar aquela coisa, mas acho que cabe um gancho, né? Sim. Quando você fala sobre eu sair do lado acadêmico e aí eu me torno baiano de acarajé. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional da Baiana de acarajé. E no dia 25 de novembro foi a primeira vez que eu botei um torso na minha cabeça. Tem a surpresa. Então. Bora aproveitar esse momento. Deixa eu fazer aqui, porque é assim, normalmente eu não tô assim, os meus clientes não me veem assim. Eu trago as pimentinhas comigo aonde eu vou, então eu acho que é um símbolo maior. Eu tenho uma característica, né, que quando eu chego lá no meu acarajé, eu tiro a roupa de
de roqueiro, de motociclista, e eu boto a roupa do baiano, né? E a coisa, as pessoas dizem que eu pareço um árabe e tudo mais, e aí aos pouquinhos as coisas acontecem. Eu me lembro porque em 2020 a pandemia surgiu, né? A pandemia bateu forte em muita gente, né? E eu não fui diferente. Eu rodei Uber durante 2 anos quase, porque quando as coisas começaram a ficar pesadas, eu peguei um carro e eu fui rodar. E aí eu parei no Acarajé, dentro de um mercado lá em Lauro de Freitas, né, na cidadezinha, na região metropolitana de Salvador. E aí eu fui comer acarajé. Eu conhecia já o dono do negócio, ele estava passando por dificuldades, e eu tive o pensamento de investidor, né? Vou comprar na baixa para poder ver se melhora na alta. E aí eu comprei o ponto do acarajé. No dia 25 de novembro eu botei um torso pela primeira vez na minha cabeça. O acarajé de Vitor vendi o carro, entreguei o carro, falei para todo mundo que eu vou ser baiano de acarajé. Eu disse, como assim, velho? Você não era professor? E aí as coisas passaram a acontecer de forma muito diferente. Eu já sabia fazer o acarajé, já sabia fazer o vatapá, mas atender público era um negócio completamente diferente. E aí eu passei a botar o torso e a me vestir literalmente de baiano de acarajé da melhor maneira que eu podia. Eu não falei isso antes, mas nesse momento acho que cabe, né? Eu não sou preto, isso é óbvio. Eu tenho raiz, a minha avó ela tem pele escura, meu pai tem pele escura, né? E a minha mãe é mais clara do que eu, mas eu tenho isso em algum lugar, tá lá, né? Eu não sou mulher, óbvio, eu não sou mulher. E esse local, e eu não tenho tradição de culinária, de comida afetiva, né, da minha família. E eu ocupei o espaço de homem, de baiano de acarajé, de culinarista, né, de gastrônomo, mas eu passei a ocupar esse espaço tradicionalmente das mulheres. É a primeira grande profissão das mulheres do Brasil, assim, de resistência mesmo, é das mulheres que começaram a fazer acarajé nas ruas, sobretudo em Salvador e Rio de Janeiro, que eram as cidades mais populosas naquela época, né? E eu pedi permissão. Eu tenho uma afilhada, né, uma pessoa que ela é filha de santo, né? E eu disse, velho, como é que você vê um homem branco que não tem raízes no candomblé fazendo acarajé? Eu disse, Vitor, faça com respeito. Abra as portas, a sua culinária, faça com respeito. Isso não isso tem uma tradição. O acarajé não é só comida, o acarajé é entretenimento, o acarajé é social, o acarajé ele é respeitado historicamente em Salvador, legislativamente, sim, inclusive, por questões culturais e representa a vitória de uma galera. E precisa ser tratado com respeito. Se você entrar com respeito, você pode fazer o que você quiser. E foi assim que aconteceu. Chamei 2 meninas que estão comigo até hoje. Eu tenho hoje, de 2021, de 5 de janeiro de 2021 até hoje, são 4 anos e meio de acarajé de Vitor. E corrigindo, não é do Vitor, é de Vitor. De Vitor? É de Vitor. É acarajé de Vitor. Por uma razão muito óbvia, né? A gente em Salvador, a gente não fala de nada, né? De quem é esse copo? É de Jorge. Então, é uma pegadinha interessante, mas que fala muito sobre a baianidade, que é E eu entendi o acarajé como uma representação cultural de tudo que a gente faz. Então, naquele momento em que a pandemia estava afastando todo mundo um dos outros, eu era uma pessoa tecnológica, né? Imagine, fazendo design gráfico, lidando com computador, com Macintoshes, com animação, com aquela coisa toda tecnológica. A minha lógica era o quê? Fazer mais tecnologia. Todo mundo atrás de uma tela. Eu disse, não, cai nessa, né? Não quero mais não. Eu quero afeto. Eu quero trazer as pessoas para perto. Eu acho que estar lá é entender, pelo menos é procurar entender essa questão cultural de que o acarajé não é uma iguaria, ele faz parte da cultura do soteropolitano médio, né? É um lugar e é uma coisa que reúne o rico e o pobre, o homem, a mulher, a criança, o adulto. Eu acho que todo mundo se reúne muito bem ao redor de um tabuleiro de uma baiana. É muito gostoso você estar ao redor do tabuleiro. E eu tenho visto isso ao longo desses 4 anos e meio em que nós estamos funcionando,
que tudo aquilo que representa Salvador tá do lado de uma baiana de acarajé, cara. É muito interessante. Já foi representado em filmes, em livros. Jorge Amado faz isso com um certo primor, né? Caribé, quando ele começa a desenhar, né? Os desenhos dele, os grafismos dele, ele traz esse Pierre Verger, fotógrafo fantástico, ele bota a cultura do Caymmi, quando ele traz o tabuleiro da baiana, tem. É muito interessante esse conceito da iguaria e de tudo aquilo que representa a cultura da culinária de Salvador. E a gente, quando faz lá, eu cheguei apostando, né, em tudo. Estava literalmente dirigindo um carro, levando um cliente, né, um passageiro, parei, vou comer um acarajé, disse, porra, e por que não? Aí eu pensei, o cara me falou, se eu estou passando ponto. Eu disse, meu Deus do céu, é agora. E aí me desenrolei, e aí onde é que eu vou conseguir dinheiro? Foi muito interessante isso, cara. Eu tinha um crédito pré-aprovado num banco, e numa sexta-feira, né? E aí eu ia fechar o negócio na segunda. Consultei lá no aplicativo, lá tava pré-aprovado, crédito alto. E aí eu chego na segunda-feira, e aí vamos fechar? Vamos fechar. Eu disse, não, se deposita aqui para mim agora, tá tudo adiantado, já tinha feito uma universidade, né? Já tinha passado, já tinha aprendido as receitas dele, documentei as receitas dele todas, né? E aí segunda-feira esse crédito tinha desaparecido. E eu tremia, né? Eu tremia, não fazia ideia do que fazer, como é que eu vou adquirir esse ponto. Por conta disso já estava tudo certo, o carro já não era mais existente, já tinha entregue, não dá para rodar Uber não dá certo, eu não tenho futuro como Uber, não faz sentido, eu sou outra coisa, etc e tal. E aí conversa com o banco, mas sumiu mesmo, foi a pandemia, isso foi horrível, né? Dezembro de 2020, né? E aí conversei com meu pai, com minha mãe, etc e tal. Aí minha mãe pegou uma irmã, pegou um amigo, etc e tal. Reunimos, a gente conseguiu reunir essa grana e eu peguei esse ponto. Cara, foi o maior ato de amor que a minha família pôde fazer por mim, sabe? E foi muito interessante a maneira como isso aconteceu, porque na primeira semana, na verdade o primeiro mês, o mês de janeiro inteirinho, basicamente os meus clientes, tinha muita gente que ia lá, frequentava, né, e tudo mais, mas basicamente os meus clientes eram meus amigos e a minha família. E eu julgo dizer que até hoje foi o melhor mês do acarajé, foi esse primeiro mês. E aí nessas horas, cara, família, amigos, as pessoas que você conhece, e olha que você nem tem o melhor produto da face da terra naquele momento, né, porque você está começando, você está nervoso, as coisas acontecem de forma, a gente vai refinando as receitas e tudo mais. Mas era uma coisa muito interessante, muito interessante. A logo do acarajé, né, é a minha cara, né? Um amigo fez uma caricatura minha e eu falei assim, roubei, não adianta. Ele fez para brincar comigo, tirou uma foto com esse torso, postei no Instagram, ele pegou essa foto e fez uma caricatura. Disse, cara, ele é designer também, né? Aí disse, cara, você se ferrou, porque eu peguei a sua caricatura e transformei ela em identidade visual e não vou lhe pagar um tostão por isso. E nunca nem deu um acarajé de graça para ele por conta disso. Mas foi muito legal esse conceito. Depois a gente mudou, melhorou, etc e tal. Mas aquela logo tem um sorriso. E eu pensei no slogan para poder colocar embaixo, a gente vende sorriso melado de dendê. É o que a gente faz. Eu não vendo acarajé, eu vendo sorriso. Eu quero que meu cliente saia de lá. Meu amigo, eu tenho muito menos cliente do que eu gostaria, tenho muito mais amigos do que eu gosto do que eu consigo administrar. É assim, vocês são um exemplo disso. Você, o Jorge, a Patrícia chegaram um dia para comer acarajé, não faço nem ideia de como. Que rolou uma prosa lá. Não, esse papo ele começou foi lá, né? Esse papo começou lá, aí chega lá e a gente começa até que uma outra... Esse cara vai dar um bom prosa de quinta, né? Engraçado que tinha um amigo em comum. Nós temos Neto. Neto é meu fornecedor, mas Neto chega lá para tomar um copo d'água. Né? Ele chega lá para... Às vezes os meus clientes fazem isso, né? Tem muita gente que chega lá só para bater papo. E eu tô lá todos os dias, né? Eu não sou só o gestor, eu sou a pessoa que compra, que bate massa, etc. Hoje a gente tem alguns processos mecanizados, né? Para poder facilitar a nossa produção, agilizar um pouco mais e dar um resultado muito bom. A gente só trabalha somos 3, né? Em horários diferentes,
Mas a ideia é de que a gente possa realmente dar mais atenção às pessoas do que a comida em si. Então a gente mecaniza alguns processos para poder facilitar o nosso trabalho. E o resultado, como a gente tem tudo, as receitas estão todas arrumadinhas, tudo certinho, então sai tudo igual, sai tudo perfeitinho, e a gente dá mais atenção às pessoas. Então é muito mais legal quando a galera chega lá para poder prosear, e é muito comum você me encontrar na mesa de alguns clientes. Eu sei que no final das contas, tem essa galera, quando chega lá, eles pediram para poder colocar um balcão. Eu quebrei uma pedra lá, fiz um balcão do lado de fora, botei uns banquinhos altos, e as pessoas às vezes chegam naquele balcão de frente para a cozinha para poder prosear com a gente. Porque, ao final das contas, eu acho que o espaço da gente foi criado para as pessoas se estimular exatamente a prosa, e surgiu o convite. Exatamente. Você está aqui na prosa de quinta. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que a Acarajé, ele é essa coisa, sabe, de entretenimento. E é com base nisso que eu acho que as pessoas voltam lá com eu acho que eu tenho um índice de retenção de clientes muito boa, porque as pessoas gostam de estar lá não para comer. As pessoas gostam de estar lá para se sentirem bem. É muito comum que eu veja as famílias voltando. Eu tenho muitos, assim, os meus clientes mais frequentes são as pessoas que vão lá acompanhados, ou vão casais, famílias com seus filhos, sei lá, animais domésticos, né, os cachorrinhos, que é um ambiente aberto. Então, é muito comum encontrar a galera que vai para lá para se distrair. Então, é muito comum eu fazer daquele espaço um espaço de convivência, mais do que um boteco, um restaurante, uma coisa nesse sentido. Eu acho que as pessoas vão lá mesmo para poder se sentir melhor. Eu acho que no final das contas é isso que eu faço. Então, você traz esse atendimento diferenciado da equipe de Vitor. Isso reflete exatamente no Baiano de Acarajé, 5 estrelas, com mais de 160 avaliações. Me conta um pouco. Cara, é assim, como é? Né? Eu acho que nada acontece na vida de forma muito desagradável. Eu acho que nenhuma experiência pode ser jogada fora. Estar dentro da Uber era uma necessidade na ocasião, né? Então, quando a gente colocava, a Uber avalia o motorista e passageiro, né? E essa questão da avaliação é uma coisa muito interessante. Quando você está motorista de Uber, né, motorista de aplicativo, você está sujeito a encontrar com todo tipo de pessoa. E todos os tipos de pessoas, você se sente meio gamificado, né? Você sente aquela questão, você se sente avaliado o tempo inteiro, porque sua avaliação ela vai trazer melhores resultados para a própria plataforma e, é claro, em termos do trabalho que você está fazendo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer toda a cidade de Salvador, todo tipo de gente. E quando eu falo todo tipo de gente, eu já trouxe prostituta, gari, advogado, engenheiro, político, madame, menino, cachorro, o que for lá dentro. E eu tenho um perfil de pessoa, eu acho eu, né? Eu julgo que eu sou uma pessoa educada. Eu gosto desse tom de voz, eu gosto de lidar com as pessoas de forma bastante olho no olho, e lidar com essas pessoas na verdade é o mínimo de respeito que você tem ao outro ser humano, não importa quem ele seja. E eu trato todo mundo de maneira muito simpática. Eu gosto de trazer o meu ambiente ao meu redor. Quero transformar o ambiente que está ao meu redor de maneira que eu gosto de estar naquele ambiente. Então, meu carro era cheiroso, tinha um sonzinho bacana, nada muito agressivo, mesmo que eu goste de músicas um pouco mais intensas, mas eu gostava. Então, eu gostava que as pessoas estivessem lá de forma contente. Isso me trouxe uma experiência muito legal. Lidar com os tipos diferentes de pessoas me fez lidar com tipos diferentes de atendimento no Acarajé quando eu comecei. O Uber me trouxe essa escola. Eu tenho um amigo, um cliente, que ele chega lá todas as terças-feiras, de tarde, por volta das 4 horas da tarde, ele chega lá. E ele chega lá, não vou falar o nome dele para poder não, mas ele chega lá e diz: olha, eu estou aqui por recomendações psicológicas. Aí diz: como assim? Aí diz: a minha terapeuta disse que eu precisava sair daqui e pensar sobre a sessão no local de relax.
Aí ele sai da sessão dele destruído, né? Porque o terapeuta faz isso, né? O terapeuta, ele pega você, bota você no dente, mastiga você todo, depois cospe você pro mundo, para que você possa se reencontrar de novo de uma outra maneira. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. Mas é assim. Tá se identificando, dele? Não, bobagem. Não sei nem do que ele tá falando. Não sabe? Mas eu acho isso fantástico. E aí, esse cara, ele chega lá para poder comer. Ele come um acarajé, uma bará, ele come um pacote completo. Um acarajé, uma bará, uma passarinha e toma as 2, 3 Heineken dele que ele gosta. E é muito interessante ver as pessoas utilizando o nosso espaço para se sentir bem. E eu não sou só cozinheiro, não, gente. Eu não sou só baiano de acarajé, não. Eu sou o cara que senta na mesa das pessoas e bate papo com elas e dá atenção para elas. As pessoas chegam lá com a intenção de ficar bem. A minha obrigação e o meu desejo e a minha vontade é de que elas saiam de lá bem. Isso funciona, consequentemente, como publicidade. É evidente que funciona como publicidade. Mas é aquela coisa, a gente veio de um momento pandêmico onde todo mundo não faz nem ideia de que é dar um bom dia. As pessoas às vezes não sabem dar bom dia, olá, tudo bem, sorrir. Ah, porque meu dia foi uma porcaria. Não faz sentido eu agir de maneira... Meu dia se transforma quando eu chego naquele espaço. Isso aqui é uma armadura contra o mau humor. As pessoas estão indo lá para se satisfazer. Não apenas encher a barriga. Elas estão indo lá para poder sorrir, para poder ter um momento de relax. Tem alguém que chega lá com o telefone, trabalhando, etc. Ele senta na mesa e diz, cara, é o seguinte, eu vou servir seu acarajé agora e eu vou lhe pedir para que você feche seu computador. Eu disse, por quê? Porque você vai comer um negócio gostosíssimo. Se você não der atenção a ele, você vai sair daqui triste. Dê um tempo para você mesmo e vá. Porra, você tem razão. Bora comer acarajé. É muito legal isso. Então, a pandemia, ela afastou demais as pessoas, ela deixou as pessoas muito distantes do prazer e das coisas. E eu acho que o acarajé e a gente lá, a gente traz essa coisa de acolhimento. Existe uma coisa muito interessante. Eu tenho o nosso procedimento de atendimento muito bem descrito. E a nossa comanda, o primeiro item da nossa comanda é muito gostoso. Assim, as pessoas chegam lá e falam assim: me dê uma acarajé completa. Eu disse, oi senhor, tudo bom? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? As pessoas, oxe, ele precisa dar o nome? Eu disse, não, é melhor do que te chamar de psil, né? De coisinho. E isso, saber o nome da outra pessoa, é uma quebra para muitas coisas. Primeiro você quebra a frieza do atendimento do cliente. Você deixa de ser um cliente. Você passa a ser uma pessoa. E aí as pessoas... Respeito. É isso, cara. Quando você tem nome. Ah, meu nome é Ana Luísa. Pode chamar de Ana Lu? A pessoa dá aquele salto assim, e aí as pessoas não entendem essa gentileza que é normalmente feita nos locais e que deveria ser feita em todos os lugares. Mas o atendimento, ele virou um requinte, ele virou uma iguaria. Você vai para você ser bem atendido, você tem que ir num Coco Bambu, num Outback, num restaurante grande que você vai pagar caro. Por que no cara do cachorro quente você não pode ser bem tratado? Por que você num baiano de acarajé ou num caixa de supermercado você não pode ser bem tratado com um sorriso na cara, com a gentileza? Sabe, eu acho isso imprescindível. E as meninas, elas são 10. A Luana é uma preta linda, que tem um blackzão. A Luana tem um sorriso que não cabe na boca. Ela, quando tá de bem humor, então é uma delícia, porque ela brinca, ela fala, acontece, ela puxa papo. Algumas pessoas até diriam, velho, mas seu atendimento demora um bocado, você tem que perguntar um bocado de coisa. A gente não quer, não é que a gente não quer fazer rápido, a gente quer fazer bem feito. E eu acho que essa é a característica da gente tratar as pessoas de perto, pelo nome, com carinho. As pessoas perguntam, a acarajé é completo, sem pimenta. Dizem, não, sem pimenta não é completo. Ah, não, com vatapá, salada e camarão, isso é no prato, na mão. Como é que você quer? Você quer uma coca para acompanhar? Você quer alguma outra coisa? Seu ponto da pimenta, como é que é? É mais forte, é mais fraquinho? Sabe, esse tipo de coisa não existe. Esse cuidado, né, eu acho que não existe em todos os lugares onde você vai. Eu não estou falando só de baiano de acarajé, não estou falando só de tabuleiro. Eu estou falando de qualquer lugar onde você vá.
para entender. É muito raro quando alguém chega, você chega num restaurante e pergunta o ponto da sua carne. Às vezes tem um bifão lá no negócio, no self-service, às vezes... Mas é muito legal quando as pessoas têm esse tipo de cuidado com aquilo que você quer. Ô senhora, não bota camarão. Ô senhora, seu camarão é por questões alérgicas? Porque se for o caso, a gente vai ter que tirar o vatapá também, porque o vatapá contém camarão. Ela, eu não sabia. Pensando nisso, na questão do alergênico e tudo mais, esse cuidado, surgiu o bacalhau. Todas as sextas-feiras, a gente, pensando nas pessoas que não podem comer camarão, a gente acrescentou dentro do nosso mix de produtos lá, a gente faz um bacalhau refogado no dendê, todas as sextas-feiras. E quem não pode comer camarão por questões alérgicas, pode acrescentar o bacalhau no lugar. O bacalhau é uma iguaria, não é tradicional, mas ele responde a um grupo de pessoas que não pode comer camarão. E isso é carinho também. Isso é carinho também. Então é um negócio muito interessante. Recentemente, eu não fazia bolinho de estudante, porque precisava de um outro processo, algumas pessoas acham chato fazer, etc e tal. E aí a gente, poxa, mas os meus clientes me encheram tanta paciência, disse, Vitor, não é possível que você tenha um tabuleiro de acarajé e não tenha bolinho de estudante. A gente implementou, dei um jeito lá de implementar e eu tenho um bolinho de estudante todos os dias. Mas é assim, você já comeu bolinho de estudante antes, algum de vocês deve ter comido. É um bolinho de tapioca feito com leite de coco e coco, e ele é frito no dendê. As baianas costumam deixar esse bolinho exposto ou deixar no tabuleiro. Ele começa a ficar mole. E aí eu falo assim, olha, você vai querer bolinho de estudante? Porque se você querer bolinho, você pedir logo agora, antes do acarajé. Eu disse, por quê? Porque a gente faz o bolinho de estudante frito na hora. E ele sai crocante. É sério? E isso também é carinho. A gente quer que as coisas... E aí o nosso bolinho de estudante, ele faz crote na boca ali e é delicioso. Ele crocante feito na hora. Então tudo isso não é qualquer coisa que a gente bota lá, a gente bota com um certo cuidado, com um carinho, para que as pessoas tenham não só elas se sintam agradecidas, né, pela comida fresca, higiênica, tudo que a gente faz lá, mas é um gesto realmente de carinho. É um gesto de carinho. E esse carinho que a gente tem por fazer tudo que a gente faz é que dá esse resultado de volta pra gente. Eu não vendo acarajé. Você vende afeto. Eu vendo afeto. Eu vendo afeto. Eu transformo o sorriso das pessoas que chegam lá mal-humoradas ou com fome, a cara feia pra minha fome, né? E aí eu consigo matar 2 coelhos com a cadela só. Mata a barriga de alguém, mata a fome de alguém e consigo levar um sorriso bacana para as pessoas, para casa. E é muito bom. Eu acho que o acarajé, ele me proporciona ser feliz na atividade do servir. Era essa a minha pergunta. Né? Você vendendo afeto hoje, eu queria que o Vitor definisse felicidade, porque quando na sua fala, a gente sente um equilíbrio. É como você tiver, eu me encontrei nisso aqui. Hoje eu não trabalho, eu me divirto. É assim, não é bem diversão, né? É o que eu acho. Não se engane. Quando ele fala, não é essa impressão que a gente tem? Que ele sente que ele faz amigos, ele vende, e que ele vende, ele não vende só um quitute, ele vende saúde, ele é psicólogo, muitas das vezes, ele senta, as pessoas... O acarajé de Vitor, na verdade, os produtos que ele comercializa é apenas o detalhe. É bom. Quem tiver... É bom. E vamos reforçar aqui. Deixe suas redes sociais. Na Acarajé de Vitor. As pessoas tudo possam acompanhar. Acarajé de Vitor. É só jogar no Google. É só botar. Joga no Google. Acarajé de Vitor. Aonde você quiser. Em qualquer rede social. Se você colocar no Uber, Acarajé de Vitor, vai ter lá. No 99 vai ter lá. No Google vai ter lá. Google Maps. No TripAdvisor. No Facebook. No Instagram. No TikTok. Aonde vocês acharem conveniente, bota Acarajé de Vitor. De Vitor, não é do Vitor. É fácil de encontrar. A gente está em Lauro de Freitas, a gente está dentro do estacionamento do G. Barbosa, né? Momentaneamente estamos lá. No quiosque que fica na parte externa do estacionamento. É fácil de reconhecer porque você vai ver uma parede gigantesca lá com fitinha Senhor do Bonfim, né? Penduradas, são fitinhas coloridas, né? que estão lá, que faz parte da questão. É uma parede bem instagramável lá. Para que você... É um local simples, gente. É humilde o espaço, mas é de todo o coração. É fácil de entrar. O estacionamento é gratuito dentro do mercado para os nossos clientes. Eles
Eles podem usufruir do estacionamento, entrar no estacionamento, faz a volta ali na frente, pode parar com o carro ali na frente, ou vem a pé mesmo, mas pode colocar em qualquer lugar. Carajé de Vitor é fácil de encontrar. Em qualquer rede social, em qualquer. Se você vai no WhatsApp e botar uma pesquisa Carajé de Vitor, vai aparecer também. No Google é o lugar mais fácil de nos encontrar. É muito simples mesmo, né? A gente está na avenida principal de Lauro de Freitas, na Avenida Luiz Tarquínio, na número 1686. E é fácil, a minha cara tá estampada lá, é uma cara amarela, grandona lá. É sorrindo. Muito fácil. Sorrindo, exatamente, literalmente sorrindo. Mas é fácil de encontrar. E felicidade, gente, é assim, ó, eu acho que eu tenho seguido muito filosofias que eu não falei sobre isso antes, eu acho que neste caso não é relevante, mas assim, eu não tenho uma religião específica, né? Na verdade, eu não tenho religião. E eu, embora tenha família cristã, né, católica, minha mãe é muito católica, muito fervorosa, eu diria até, mas eu desvinculei as religiões da minha vida faz muito tempo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais humanista, eu acredito na capacidade que o ser humano tem de fazer aquilo que ele precisa fazer para ficar bem e para fazer os outros bem, né? Eu gosto bastante desse conceito. Eu acho que você fazer um trabalho bem feito, tratar uma pessoa de forma bacana, fazer a felicidade de uma outra pessoa de alguma maneira, eu acho que esse servir não é subserviência, é você se sentir útil para uma outra pessoa, sorrir, ficar feliz, ficar bem. Eu acho, parece demagogia, né? E falar sobre isso parece uma coisa até meio doida de você estar desvinculado de outras coisas, mas eu acho que felicidade é você fazer uma outra pessoa, é você contribuir para que uma outra pessoa fique tão bem quanto você se encontra. Maior quem serve também. Como é que é? Maior é quem serve. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que servir é você se colocar numa posição de mais um no mundo. E esse conceito de coletivo, para mim, é muito importante. A gente precisa ser a gente, sabe? Individual, fazer a nossa parte, para a gente mesmo e para os outros. Ser autossuficiente é muito importante, eu acho muito importante. Mas eu acho que se você pode um pouco mais, eu acho que você está fazendo bem demais. Eu acho que chega a ser até um pouco egoísta você querer fazer. Raul tem essa frase, né? O auge o cúmulo do meu egoísmo é querer ajudar. Né? Ele se sente bem por estar ajudando, e ao se sentir bem, ele fica meio vaidoso. Eu acho que eu sou um pouco vaidoso quando eu ajudo outra pessoa, quando eu faço outra pessoa sorrir, quando alguém vai lá e come a acarajé e fala: poxa, Vitor, você transformou meu dia com essa dentada. É algo realmente surreal, velho. E eu fico realmente... Eu tenho orgulho de ter feito o que eu fiz de forma tão bacana, de forma tão gostosa, ao ponto das pessoas voltarem lá praticamente, sei lá, diariamente, 2, 3 vezes por semana, quando o vício no Dendê tá alta, e as pessoas voltam lá. Eu acho que isso rege muito a felicidade. Eu fico triste no dia que chove, que as pessoas não vão lá porque se esconderam em casa, mas eu fico muito contente no dia que aparece um monte de gente lá e eu vejo amigo A, amigo B, C, D, E, sabe? Isso é muito gratificante. E quando você fala que não tem religião, eu consigo perceber em você exatamente os princípios bíblicos, que você não precisa de uma religião para você seguir esses princípios. Você precisa ser, viver e fazer. Então, quando você traz pra gente que você não tem religião, mas que você respeita toda e qualquer religião, eu percebo essa verdade em você. Então, Prosa de Quinta foi muito mais do que sala de aula, do que acarajé, do que tabuleiro e do que Dendê. Oxe. Eu tenho a certeza que estendo o convite para uma próxima prosa. A gente faz a parte 2 em breve. Assunto vai ter de sobra. E agradeço, uma alegria imensa tê-lo aqui, Vitor. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer a Gustavo Andrade, agradecer a Marlene Alves e agradecer a você que faz parte também do nosso Prosa de Quinta. Até a próxima.